Hoje você fala com mulheres que têm problemas que não são só a síndrome do intestino irritável, Sim. certo? São mulheres que têm qualquer tipo de problema Ovário policístico, endometriose, dor de cabeça. Sim, mas uma coisa, as mulheres sobrepeso. sabem que elas têm esse problema? Tipo assim, ela tem uma dor, ela sente uma dor, tudo parte de uma dor, certo? E pra ela descobrir qual que é esse problema? O meu trabalho é informar elas que algo não está correto. Sim. Mas a jornada até ela descobrir qual desses problemas que você tá Não, mas citando... tudo parte de uma dor? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes ela não tem uma dor. Às vezes é Às algum vezes outro ela fator. Esse é o problema, dorme porque mal. se a pessoa tá com Exemplo. dor, ela vai tentar resolver. Às vezes ela tá ferrada e sem saber. Não, agora eu parei pra pensar que dor é o melhor indicador que ela pode ter, porque ela vai agir. A dor salva a sua vida. Sim. Toda doença, por exemplo, o câncer não dói. E por isso mata tanto. As pessoas... Hipertensão, diabetes... Mas é que hipertensão a pessoa tem sintoma, né? Ela tem ali dá uma pressão na cabeça dela. Diabetes, ela tem ali umas quedas de glicemia, às vezes sobe demais e ela passa mal. Então, tem sintomas. Agora, a inflamação não. crônica, às vezes ela não dá sintoma. Então, qualquer um de nós aqui pode estar inflamado agora, exceto você, obviamente. Não, eu também. Ué, por que não? Porque você já sabe os As sinais. minhas inflamações são controladas. Então, por exemplo... O que mais ontem, causa inflamação, aguenta aí. comumente? Ontem, eu acordei. Ontem eu fui dormir tarde. Tava fazendo um monte de coisa pra deixar prontinho e tal. Fui dormir 1h da manhã. Hoje eu acordei às 5. Eu escolhi dormir 4 horas. Eu escolhi me inflamar. Eu escolhi chegar aqui e tomar Uma dose de seleta, uma meu dose bar. de seleta. A seleta não inflama. A seleta não inflama. A seleta meu bar não inflama. Se você não é um alcoólatra, mas um alcoólatra que tá tomando outros tipos de cachaça, outros tipos de bebida todos os dias, ele, né? Então, assim, tudo você escolhe. Então, eu tomar isso aqui não vai me inflamar. Só que eu escolhi dormir 4 horas, eu escolhi tomar um shot, eu escolhi, daqui a pouco, sei lá, tomar o todinho e comer uma coxinha na rua. Eu tô escolhendo essas inflamações. E Que você ao sabe longo disso. do tempo vão me inflamar. E as pessoas estão escolhendo sem ter a clareza. Sem saber. Então, a pessoa que dorme mal, ela tá escolhendo, mas ela não tá sabendo. Nossa, isso é muito interessante porque nesse ponto de vista, eu não vou falar todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas estão inflamadas. Sim, a grande maioria. E aí é onde a gente vê. Qual a doença mais incapacitante do mundo hoje? Depressão. Por que muita gente tá depressiva hoje? Tá aí uma explicação. Qual é a doença que mais mata no mundo hoje? Obesidade. Para quem não sabe, a obesidade é uma doença. Ela tem CID, ela tem código, no Código Internacional de Doença, ela tem uma numeração que eu acho que é 512, um negócio assim. Então, obesidade é uma doença. E é a doença que mais mata no mundo hoje em dia. Então, as pessoas não sabem que o sobrepeso delas, que a obesidade delas, não só a obesidade, mas o sobrepeso, causa inflamação. As tuas células de gordura branca, porque a gente tem gordura marrom também, que é uma gordura legal, uma gordura que você quer ter. Agora, as células de gordura branca, que são essa de sobrepeso, por má alimentação, por sedentarismo, mau hábito de vida, essas células, elas não só estão produzindo hormônios, como estrogênio, por exemplo. Então, tem um monte de mulher aí cheia de ovário policístico, e que, na verdade, ela só tem ovário policístico porque ela tem uma resistência à insulina e uma predominância estrogênica vindo desse excesso de gordura. Mas, além desse estrogênio, ela tem proteínas inflamatórias sendo produzidas por esse excesso de gordura. Então, se a gente tem uma população hoje no Brasil de mais de 50% com sobrepeso, e acho que a gente tem mais de 30% das pessoas já estão obesas, então a gente tem uma população predominantemente inflamada. A probabilidade de uma pessoa obesa estar inflamada é maior, ou não? Está. Ela está. Ponto. Não só obesa, não quer dizer há que sobrepeso pessoas também. magras não estejam inflamadas também. Exato. Então, eu falo muito isso. Eu falo assim, ó, todo mundo que tem sobrepeso está inflamado. Aquele exercício de lógica, assim, né? Sim. Todo mundo que tem sobrepeso está inflamado. Tem sobrepeso. Logo, mas o estou meu inflamado. exame não dá nada. Não dá nada porque você tem uns 30 anos. Espera dar 50 pra você ver. Mas assim, no exame, né? E isso também porque valor de referência de exame é outra coisa que depois a gente conversa. Depois a gente fala disso. Mas a pessoa fala assim,
Não, eu tenho sobrepeso, mas eu tô bem. Não está. Se você tem sobrepeso, você está inflamado. E essa inflamação vai te levar a desenvolver doenças no futuro, né? Você vai morrer mais cedo. A pessoa que tá inflamada, nem sempre ela tá obesa. Nem sempre ela tem sobrepeso. Eu tava magra e toda cagada. Então, nem sempre, né? O sobrepeso é uma causa de inflamação. Cara, a minha mãe, eu perdi minha mãe muito cedo. Ela tinha 39 anos e ela teve um infarto. E ela não era gorda. Uhum. Minha mãe era magra. Ela tinha uma parada que esse dedo dela, da aliança, ele perdia a circulação. Uhum. Ele ficava roxo. Ele ficava branco. Que isso? Era um absurdo, assim. E aí ela achava que era por causa da aliança. Aí ela tirava, ficava sem aliança, pra ver se melhorava. E esses dias eu comecei a sentir formigamento na mão. Eu entrei em choque. Não é que eu comecei a sentir esses dias, na verdade, tem bastante tempo. Aí eu conversei com um cardiologista, que é amigo meu, que me atende e tal. Ele falou, Diego, formigamento não tem nada a ver com circulação. Uhum. O formigamento, ele é alguma coisa de nervo, de tendão e tal. Ele falou, provavelmente você tá dormindo numa posição. Aí eu mudei travesseiro e não sei o que, acabou. Melhorou. Eu percebi, às vezes, dependendo do travesseiro que eu durmo, eu acordo com a mão formigando inteirinha. Uhum. Porque eu acho que o pescoço aperta, alguma coisa assim e Às tal. vezes dorme em cima do braço, né? Aí ele falou, ó, quando os dedos, os membros começam a ter problema de circulação, é porque a pessoa já tá com arteriosclerose, assim, avançadíssima. Já tá muito ruim. Uhum. Então a minha mãe era hipertensa e tal. Só que não era gorda. Então provavelmente ela tava inflamada para um caralho. Com certeza. A aterosclerose especificamente é consequência da liberação, posso falar difícil? Pode? À vontade. De interleucina 6 e TNF-alfa. Que TNF-alfa, agora para eu lembrar o nome da sigla em inglês para você vai ser difícil. Com a seleta meio bar você consegue pronunciar essas Mas palavras com essa- tamanha perfeição. Mas tanto a interleucina 6 quanto o TNF-alfa são liberados mediante inflamação e produzem aterosclerose. Então, citocinas inflamatórias dão A problemas falta que cardíacos. faz a Então- informação na vida de um Então, ser o humano. desafio da Malu Real é mostrar que todo mundo pode estar inflamado e que mesmo que você não tenha um problema, você pode ter um problema muito sério porque E não você está sabe inflamado. ainda. Então, esse eu acho que é o maior desafio na comunicação dela, né? Porque é fácil as pessoas chegarem até você quando elas estão te procurando. Quando Mas- alguém... Normalmente a pessoa chega pra mim, a maioria das pessoas que chegam pra falar comigo no Instagram, elas falam assim, Malu, eu tenho prisão de ventre. Isso aí a mulherada tem, assim, é predominante na mulherada, é constipação. Então a mulherada chega por constipação. Quando ela chega no meu Instagram e ela começa a ver que a dor de cabeça dela, a enxaqueca, a pele oleosa, a acne, o cabelo opaco, a unha quebrando, uma celulite que não vai embora, a dificuldade de perder peso, a rinite alérgica, tudo isso, o estresse exagerado, a irritabilidade, a TPM, a cólica, a síndrome do ovário policístico, a endometriose, tudo isso tem a ver com o estado inflamatório dela, que pode estar começando por causa da constipação, ou por qualquer outro motivo, normalmente ela manda. Ela fala assim, Malu, eu jamais imaginei que a dor de cabeça que eu sentia no finzinho de tarde era um estado inflamatório. E aí, se a pessoa tem tudo isso, ou várias coisas dessas, ela resolvendo o problema central, ela se livra de todos ela esses? se ou... livra de todos eles. Isso de todos. É outra vida. Deus me É livre. incrível. Isso E é essa bizarro. é uma mudança do caralho que E tem eu pouca gente imagino que falando você disso. vai né? conseguir.